Olá, vamos revisar aqui um pouquinho de potenciação com números naturais. Okay? Vamos entender como é que funciona esta operação matemática de potenciação. Temos aqui o seguinte: 5, a base, 3 expoentes. Você vai ver que ele se comporta da seguinte maneira: você tem um número maiorzinho aqui e um pequeno aqui em cima. O expoente, ele indica o número de vezes que a base, que é o número 5 aqui, ele vai se repetir através de fatores. Então vocês estão vendo aqui que nós temos o seguinte: 5 vezes 5 vezes 5. Então eu tenho esse 5 aí repetindo 3 vezes pelo fato de que o expoente ele está indicando isso. Okay? A base é o número que se repete. Então, como é que eu leio isso? 5 elevado ao cubo ou o cubo de 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5 igual a 125. O resultado da potenciação é chamado de potência. Okay? Vamos lá. Próximo nós temos aqui 4 elevado ao quadrado ou o quadrado de 4. Então, 4 elevado ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4, que é igual a 16. Muito cuidado, ok? Por conta de ser uma operação que usa a multiplicação, não efetuar o produto da base pelo expoente, 4 vezes 2. Okay? Lembre que o expoente ele indica o número de vezes que a base vai se repetir. Então, 4 elevado ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4, que é igual a 16. O número 2, o expoente 2 e o expoente 3 são os únicos que têm nomes especiais. O 3 eu leio o cubo e o 2 eu leio o quadrado. Daí por diante eu leio como número ordinal. Por exemplo, aqui eu tenho 3 elevado à quarta potência ou à quarta potência de 3. É o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. Continuando, nós temos aqui 2 elevado à sexta potência. Repare que o 2 está repetindo aí 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 64. Okay? Vamos uma outra parte aqui. Um pouco mais de potência. Uma outra forma que você pode resolver é o seguinte. Por exemplo, 7 elevado ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7, você pode resolver os dois primeiros, ok? Que dá 49, e multiplicar pelo segundo, 49 vezes 7, que é igual a 343. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, que é igual a 169. 8 elevado à quinta potência, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E aí você pode fazer aos pares, 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64 também. Multiplico esses dois, 64 vezes 64, que dá 4.096. E multiplico pelo último 8 que restou aqui, ou seja, 32.768. Continuando, vamos ver um exemplo aqui de como é que funciona a potenciação com o problema. Mariana tinha 7 bolsas e em cada bolsa 7 estojos. Cada estojo, 7 canetas. Quantas canetas ela tinha no total? Repare que o 7 ele aparece 3 vezes. Okay? São 7 bolsas, 7 estojos, 7 canetas em cada estojo. Então, nesse caso aqui, eu teria 7 vezes 7 vezes 7, que é o mesmo que 7 elevado ao cubo. Então, 7 elevado ao cubo é o mesmo que 343. Então, Mariana tem 343 canetas. Outras potências. Toda potência elevada ao expoente zero é igual a 1. E mais tarde a gente vai entender por que isso. Toda potência cuja base é zero, e, potenciação de base zero, a potência será igual a zero. Não importa quem seja o expoente. Toda potenciação cuja base é 1, a potência será 1.
Lembre que 1 é elemento neutro na multiplicação. Então 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ele pode multiplicar por ele mesmo 1000 vezes, que vai ser sempre igual a 1. Toda potência cujo expoente é 1 vai ser a própria base como resultado dessa potenciação. Agora, quando nós temos potência de expoente ou de base 10, você vai observar o seguinte: potência de base 10, eu vou ter o expoente indicando o número de vezes que o zero vai se repetir. Então, 10 elevado à quinta potência, eu coloco o número 1 seguido de 5 zeros. 10 elevado à nona potência é o número 1 seguido de 9 zeros. Cuidado, não é 10 seguido de 9 zeros, e sim o número 1 seguido de 9 zeros. Nesse caso aqui eu tenho 1 bilhão. 10 elevado à quinta potência, eu tenho 100 mil. E para finalizar essa parte aí de potências especiais, toda potência de base zero e expoente zero, ela vai se debater com duas outras potências aqui. Como eu não tenho um resultado específico para ela, na matemática ficou como indeterminada essa situação. Não existe uma solução para a potência de base zero e expoente zero. Vamos ver algumas propriedades da potenciação. A primeira propriedade é a multiplicação de bases iguais. Okay? Quando você tem multiplicação de bases iguais, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, por exemplo, 4 elevado à quinta potência vezes 4 ao cubo vezes 4 é igual a 4. Okay? Vou repetir a base e somar os expoentes. 5 mais 3 mais 1. De onde veio esse 1? Esse 1 é o expoente implícito desse último 4 que está aqui. Okay? Ele não aparece, mas ele está ali. Então, somando os expoentes, eu vou repetir a base, 4 elevado à nona potência. Segundo exemplo, x vezes x ao quadrado vezes x elevado à sétima potência. Repito a base e vou somar os expoentes. Então, eu tenho 1, olha o expoente implícito, mais 2, mais 1 de novo, mais 7, é igual a x elevado à 11ª potência. Continuando, 12 elevado à quarta potência, vezes 12 elevado à oitava potência. Então, eu vou ter o seguinte, olha só, 12, 4 elevado a 4 mais 8, somos expoentes, 12 elevado à 12ª potência. Divisão de bases iguais. Bom, na divisão, eu vou fazer a operação inversa que eu fiz na multiplicação. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, 7 elevado à oitava potência dividido por 7 elevado à quinta potência é igual a 7 elevado a 8 menos 5, que é igual a 7 elevado ao cubo. Okay? Não é necessário resolver. A única coisa que eu tenho que fazer é reduzir a uma única potência. A elevado à nona potência dividido por A. Okay? Olha o implícito aqui. Então, você tem 9 menos 1, que vai ser igual a A elevado à oitava potência. E o último exemplo aqui de divisão, nós temos 5 elevado à 13ª potência, dividido por 5 elevado à 10ª potência. Então, eu vou ter o quê? 13 menos 10, que é 5 elevado ao cubo. E a propriedade, vamos ver mais uma propriedade, potência de uma potência. Você vai reparar que potência de uma potência, ele vai aparecer sinais de associação. Por exemplo, parênteses, colchetes, chaves. Temos aqui o primeiro exemplo. Okay? A quinta potência de 8 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Uma multiplicação. Vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, 8 elevado a 2 vezes 5, que vai ser igual a 8 elevado à 10ª potência. Olha só, eu tenho aqui o quadrado do cubo da quarta potência de y.
Então, eu vou fazer o quê? Conservar a base e fazer 4 vezes 3 vezes 2. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, vai ser y elevado à 24ª potência. Continuando, a questão vai pedir para você reduzir a uma só potência. Okay? Toda vez que você vir isso aí, simplesmente você vai aplicar as propriedades que foram conhecidas. Por exemplo, eu tenho duas propriedades aqui, a multiplicação e a divisão de bases iguais. Eu vou fazer passo a passo. 10 elevado à quarta potência vezes 10 ao quadrado dividido por 10 ao cubo. Então, eu vou ter 10 elevado a 4 mais 2, porque se trata de uma multiplicação, menos 3, porque se trata de uma divisão. Então, 4 mais 2, 6. 6 menos 3, igual a 3. Resultado, 10 elevado ao cubo. Próximo exemplo. Okay? 5 elevado à quinta potência vezes x elevado à quarta potência, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por x elevado à 12ª potência. Você tem aqui, ó, multiplicação de bases iguais, você também tem a potência de uma potência, okay? E você tem uma divisão. Primeira coisa que a gente faz, okay? Seguindo a ordem, é aqui, ó, dentro desses colchetes, eu vou efetuar a adição dos expoentes. Então, x elevado à nona potência, que foi elevado ao quadrado, dividido por x elevado à 12ª potência. Então, eu tenho 9 vezes 2, potência de uma potência, 18. Repito, dividido por x elevado à 12ª potência. Divisão, o que é que eu faço? Subtrai os expoentes. 18 menos 12, 6. Expressões numéricas. Vamos ver primeiro qual é a ordem de resolução em relação às operações matemáticas. Como eu disse para vocês, olha só, a gente resolve pela operação que nós aprendemos por último. E a última operação que nós aprendemos foi a potenciação. Então, ela tem prioridade na resolução em uma expressão numérica. Em seguida, nós temos a multiplicação e divisão na ordem em que aparecem. Terceiro, nós temos adição e subtração também na ordem em que aparecem. Okay? E agora, por fim, a ordem de resolução do cenário de associação. Primeiro, deve ser resolvido os parênteses, depois o colchetes e, por fim, chaves. Vamos ao primeiro exemplo aqui. Tenho 4 vezes 7 mais 12. Tudo isso dividido por 3 vezes 5 mais 5. Então, olha só, dentro desse primeiro parênteses aí, eu vou resolver a primeira multiplicação. 28, que é o 4 vezes 7, mais 12, e repito tudo o que vem depois. Okay? Próximo passo, vou resolver de novo esse parênteses, efetuada a resolução dele, ele vai desaparecer. 28 mais 12, 40, dividido por 3 vezes 5 mais 5. O segundo parênteses, eu vou resolver, lógico, a multiplicação. Ela tem prioridade sobre a adição. Então, repito, 40 dividido por 3 vezes 5, 15, mais 5. 40 dividido por, eu vou efetuar a adição. 15 mais 5 igual a 20. 40 dividido por 20 igual a 2. Vamos ver um próximo aqui exemplo. Nesse segundo exemplo, eu não vou resolver um parênteses e vou deixar o outro sem resolução. As operações elas podem ser independentes, okay? Sem prejudicar a resolução da expressão. Então, eu vou fazer o quê? Ao mesmo tempo, esses dois parênteses aqui. No primeiro eu tenho uma divisão, eu repito anteriormente, ó, 45 dividido por 9 dá 5, mais 39 dividido por 13 dá 3. No segundo passo, eu vou resolver de novo os dois parênteses. Ok? Ó, 5 vezes 10, 50. 3 mais 47, 50. Repetindo o passo anterior. 101 menos 50 mais 50. Resolvido o colchetes, eu vou encerrar ele. 101 menos 100 igual a 1. Mais um exemplo. Esse último exemplo eu vou colocar algumas potenciações. E potenciação, ela tem, okay, prioridade sobre todas as outras operações anteriores.
multiplicação, divisão, adição e subtração, ok? Então, primeira coisa que eu faço, primeira linha, é resolver as potências. 6 elevado ao quadrado, 36, dividido por 3 ao quadrado igual a 9, mais 4 vezes 10, menos 12. Bom, próxima linha, eu vou resolver a divisão. 36 dividido por 9 dá 4. E repito todo o restante. Próxima linha, eu vou efetuar a multiplicação. 4 mais 40, menos 12. 40 foi o resultado dessa multiplicação de 4 vezes 10. E agora eu só tenho adição e subtração. Eu vou resolver na ordem que aparece. 4 mais 40, 44 menos 12. 44 menos 12 igual a 32. Bom, vamos ao último exemplo aqui com uma expressão mais elaborada. Como eu falei a vocês, olha só, ela tem várias potenciações. Então, a primeira coisa que eu devo fazer são todas as potenciações. Eu vou resolver todas. Todas as outras operações eu vou repetir. Então, olha só, 3 elevado ao cubo, 27, dividido por 9. 3 elevado ao quadrado, 9, vezes 5. Repetir menos 3 vezes. 2 elevado ao cubo, 8, menos 5. Okay? Próximo passo, eu vou resolver aqui. Ó. Ah, mas professor, eu tenho que resolver primeiro parênteses. Mas essas operações aqui, elas não vão prejudicar a expressão numérica. Então, elas são independentes. Eu posso fazer isso. 25 mais, abre colchetes, 27 dividido por 9 dá 3, mais 9 vezes 5, 45, menos 3 vezes 8 menos 5, 3. Próximo passo, eu vou resolver aqui, ok? Essa multiplicação dentro do colchetes. Então, vou repetir toda a parte anterior. 25 mais, abre chaves, 3 mais, abre colchetes, 45 menos 9. 45 menos 9 é igual a 36. Então, 3 mais 36, que é igual a 39, e 25 mais 39 é igual a 64. Bem, agora vocês podem resolver a atividade que o professor colocou para vocês lá no Escola Web. Okay? Boa atividade, até a próxima.